voltar a falar de saúde. Labirintite é o assunto de hoje por aqui. E aqui no estúdio eu converso com o Dr. Emanuel Veras, que é otorrino, está aqui conversando conosco sobre labirintite. Vamos trazer umas telinhas mitos e verdades, né, doutor? Adoro quando a gente traz isso, que a gente já não tem, não. Daqui a pouco a gente mostra, então. Vamos falar de diagnóstico, já que a gente não falou no bloco anterior. Como é que é feito esse diagnóstico de labirintite? Perfeito. O diagnóstico ele é feito inicialmente de forma clínica, né? De acordo com a manifestação dos sintomas do paciente, de acordo com os sintomas que vêm juntos, né? Com o sintoma de tontura, de acordo com o tempo de evolução, né? Se esse paciente ele vai apresentar náusea, vômito, se vai apresentar algum tipo de alteração auditiva, né? Porque como eu estava falando, né? Então, quando a gente está falando da labirintite, a gente tem que falar, na verdade, de labirintopatia. Então, são diversas doenças além da labirintite que a gente tem dentro do nosso labirinto. Então, o diagnóstico, né, além da parte clínica, nós temos hoje em dia, nós dotamos de alguns tipos de exames específicos, né, que é feito lá no nosso consultório de otorrinolaringologista, também com o pessoal da fonoaudiologia, que acaba ajudando também bastante no diagnóstico dessas doenças. São exames específicos, Bruna, para se ter o diagnóstico desses quadros labirínticos, né, dessas mais diversas doenças que estão relacionadas com o nosso labirinto, né? Muito bem. Vou abrir já aqui as perguntas do nosso WhatsApp, a Doris Andrade. Obrigada pela sua participação. Ela disse que a mãe foi diagnosticada com labirintite. Com o passar do tempo, ela começou com a tontura e tem piorado cada vez mais. Já caiu 3 vezes esse ano. Ano passado fez tratamento, não melhorou. Estou tentando levar ela num outro especialista para tentar descobrir o que causa essa tontura toda. Exige aí um cuidado maior com relação a esse tratamento, adequações ao decorrer desse tratamento também, doutor? Isso. A labirintopatia, ela necessita de todo um acompanhamento contínuo, né? A gente costuma brincar no nosso consultório que o paciente, ele casa, Bruna, com a gente, porque não é aquele paciente que vai sair do nosso consultório com uma receita e esse paciente, ele vai sumir, vai desaparecer e nunca mais volta no consultório. Não. O tratamento, ele é feito de forma contínua, né? Cada consulta, nós fazemos uma nova avaliação e a depender dessa nova avaliação, a gente vai ver, né, se vai ter algum tipo de processo de terapia não medicamentosa que possa ser feito, né? Tem paciente, por exemplo, Bruna, que acha que tem labirintite e quando a gente vai ver esse paciente, ele não tem labirintite, ele tem o que a gente chama de VPPB, que é uma doença bem comum no nosso dia a dia, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é a famosa, a conhecida doença dos cristais. Quando o paciente tem esse tipo de doença, né, então o paciente ele não tem que tomar medicação. O tratamento ele não é com medicação, ele é um tratamento não medicamentoso. Ele é um tratamento que nós chamamos de TRV, que é a terapia de reabilitação vestibular, que é uma série de fisioterapias, né, de exercícios que nós fazemos para o labirinto para que esse paciente tenha melhora desse quadro. Então, o que a gente vê no nosso dia a dia, algum paciente, acontece muito, viu, Bruno? Infelizmente, o paciente ele começa com uma tontura, chega lá um vizinho e diz, isso aí é uma labirintite, e já pega a medicação e diz, toma isso aqui que eu tomei, eu melhorei, você também vai melhorar. E aí, quando a gente vai ver, o paciente ele não melhora com aquela medicação, porque na verdade ele não tem uma labirintite. Ele tem, por exemplo, uma VPPB que não se resolve com medicação, com remédio. Esse paciente ele precisa fazer essa terapia de reabilitação vestibular, essas fisioterapias, né, do nosso labirinto, para que ele possa melhorar. E pegando o gancho dessa pergunta aí, dessa paciente, né, dessa telespectadora, a gente tem que ter cuidado, Bruno, com a prevenção de acidentes. É muito comum a gente perceber pacientes, principalmente pacientes idosos, que acabam tendo quedas, né, fraturas, inclusive, por conta de quadros de labirintopatias, quadros de tontura. Esse paciente tem a tontura, acaba caindo e aí a gente vai arrumar um outro problema, né? Esse paciente acaba arrumando um quadro de uma fratura, por exemplo, né? Acaba ficando em cadeira de rodas, por exemplo, né? Tem um tipo de fratura que precisa, às vezes, de cirurgia por conta de um problema que poderia ter sido resolvido. Então, paciente, você que está em casa, escute essa mensagem, você que começou a ter problemas de tontura, de vertigem, sensação de mal-estar, nauseando, às vezes vomitando, escutando um barulho, um apito, um zumbido dentro do ouvido, tendo a sensação de que o ouvido está ficando tampado, não hesite e procure o quanto antes o seu otorrinolaringologista, viu? Muito bem, doutor. Agora a Edna tem 63 anos de idade. E olha o que ela trouxe aqui pra gente. Há mais de 10 anos ela lida com zumbido. Aí eu te pergunto, Edna, tá procurando tratamento certinho? Já conheceu aqui o doutor Emanuel Veras? Já foi fazer uma consulta, né? Eu falo isso brincando, mas é verdade. Às vezes a gente vai adiando o sofrimento, né, doutor? Tem paciente, né, Bruno, que eles acabam
vai fazendo tanto parte do dia a dia do paciente que ele às vezes vai achando que aquilo ali é normal e na verdade não é, sabe? Tem tratamento, tem conduta e tem como melhorar a qualidade de vida desse paciente. Aí ela pergunta se esse zumbido pode ser labirintite, ela quer saber se depois de tanto tempo ainda tem cura, doutor. O zumbido, na verdade, o zumbido ele é um sintoma, é uma manifestação clínica que pode ou não estar presente, né, nas desordens, nas doenças do nosso labirinto, né? E para cada tipo de zumbido, inclusive, nós temos tratamento a ser feito. Tem paciente, Bruna, que tem zumbido e quando a gente vai avaliar, esse paciente às vezes tem uma cera no ouvido. É algo que a gente consegue resolver rápido, ali em 5 minutos no consultório, faz uma limpeza do ouvido, o paciente melhora do zumbido. E tem paciente que às vezes tem zumbido e esse zumbido ele é causado porque o paciente está perdendo a audição. Então, com o passar do tempo, essa queda, né, da acuidade auditiva, do tanto que o paciente escuta, ele vai repercutindo como barulho, como zumbido no ouvido. E aí, nesses casos, só um aparelho auditivo poderia resolver, por exemplo, o zumbido desse paciente. Então, são diversos, né, os tipos de barulho, os tipos de zumbido. E é interessante que essa paciente que já está sofrendo aí, Bruna, há mais de 10 anos sofrendo com isso, ela não pode ficar desse jeito. Não adie mais não, viu, Edna? Procure ajuda. Trazer aqui a pergunta da Flávia também. Ela disse que tem 2 perguntas, na verdade. Quais alimentos não devem ser consumidos por quem tem labirintite? E também qual o tipo de atividade física é mais indicada para pacientes com esse diagnóstico, doutor? Maravilha. Então, o primeiro com relação a alguns tipos de substâncias, né, que acabam piorando, né, esses sintomas da labirintite, os sintomas de tontura, nós temos principalmente o café. Né, o café ele acaba atormentando o nosso sistema labiríntico, acaba excitando o nosso sistema labiríntico e o paciente acaba piorando os quadros de tontura. Pacientes que às vezes fazem consumo de chocolate, de alimentos que tenham um grande índice de glicemia, né, de açúcar, isso também pode favorecer a piora do quadro. Pacientes, né, que fazem consumo de refrigerantes, principalmente refrigerantes mais escurecidos, Coca-Cola, Pepsi, afins, falando um pouco de marca aqui, mas esses refrigerantes mais escurecidos podem piorar também. Consumo de bebida alcoólica também pode piorar, o tabagismo, o cigarro também pode piorar. Ou seja, tem uma série de alimentações que na consulta a gente acaba orientando esse nosso paciente. E é importante o uso do exercício físico, né, porque o exercício físico ele acaba melhorando a qualidade de vida. Tem que ter um pouco de cuidado com esse exercício físico no paciente na crise, porque ele pode ter algum tipo de acidente, né? Então, é indicado que, na verdade, que esse paciente faça um tratamento primeiro e depois desse tratamento, quando o paciente estiver um pouco mais estável, que a gente consiga essas outras terapias, como, por exemplo, o exercício físico. Tem que ter muito cuidado com a queda, né? Com problemas que possam ser gerados por isso. Falando em tratamento, doutor, existe cura para labirintite? Se a pessoa, o paciente, vai ter mais qualidade de vida fazendo esse tratamento, precisa ser para a vida toda? A labirintite, propriamente dita, ela não tem cura, Bruno, mas ela tem tratamento. O paciente ele consegue ver bem com aquelas crises em si. O paciente consegue ficar estável e não ter mais crises. Mas algumas outras doenças do nosso labirinto, como por exemplo, a gente estava falando da VPPB, que é a doença dos cristais, o paciente ele tem cura. O paciente ele faz o tratamento, né, faz a terapia de reabilitação vestibular e esse paciente ele se vê livre do seu sintoma. Ou seja, para cada tipo de doença do labirinto, que são várias, tem um tratamento específico aí a ser feito. Muito bem, eu vi muita gente aqui no nosso WhatsApp. Repete o nome do doutor, repete o nome. Calma, agora para vocês aqui, ó. Doutor Emanuel Veras. Ele é otorrinolaringologista. Eu estou deixando o Instagram dele para vocês aqui, né? @doutor.emanuel_veras. Um conteúdo super legal para vocês lá. E até que ele volte para cá, vocês vão tirando a dúvida online também. Maravilha. Obrigada, viu, doutor? De verdade. Obrigado, viu? Bruna. Obrigado pela participação. E você, paciente aí com tontura, trate de procurar o quanto antes aí o seu otorrinolaringologista. Obrigada. Boa semana, viu? Obrigado, Até mais.